decisão liminar do ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal e de uma decisão monocrática que ainda precisa ser referendada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Ele entendeu que o pedido de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal só devem ser feitos pela Procuradoria-Geral da República, pelo Procurador-Geral da República. Hoje, pela Constituição, qualquer pessoa, eu, você, Felipe, podemos entrar com um pedido de impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal, e essa é uma decisão que é tomada pelo Senado Federal. Isso prevê a Constituição. Mas o ministro Gilmar Mendes acabou aí sendo provocado por uma ação, se eu não me engano, do Solidariedade, e acabou dando a sua decisão hoje, uma decisão monocrática que, como eu disse, vai ser referendada pelo plenário e deve sim ser referendada conforme o ponto de vista do ministro Gilmar Mendes, porque os ministros que não são bobos nem nada, querem se blindar, querem se proteger. É um movimento complicado, Felipe, aí para as eleições de 2026, e movimento claro que derruba aí a estratégia, principalmente da oposição ao governo, a estratégia bolsonarista, a estratégia da direita de visar e mirar as eleições do Senado Federal para tentar criar ali maioria no Senado e possivelmente derrubar um ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso aí vai dar pano para manga, né? A gente pode esperar aí muita manifestação sobre esse assunto. Não, exatamente, Lira. Você vê, por exemplo, que uma questão que eu achei até um pouco difícil de você entender, né, explicar pelo seguinte motivo, né? Eu concordo com a premissa do Gilmar Mendes em relação a um aspecto, né? Não dá para você banalizar o impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal, né? Não dá para você criar, né, uma facilidade para poder mudar, de acordo com o bel prazer político, né, a configuração do Supremo Tribunal Federal. Até porque, quando você faz isso de uma forma fácil, de uma forma célere, né, você, de fato, está mudando a configuração do poder, e mudando a configuração do poder, você viola o princípio da separação dos poderes, e você, em última análise, acaba violando a própria Constituição Federal, né? Mas essa ideia e essa artimanha que ele fez de colocar que somente pode propor o impeachment do ministro do STF, o Procurador-Geral da República, né? Isso aí não encontra nenhum amparo em nenhuma legislação, né? Não encontra amparo na Constituição Federal, né? O poder emana do povo, né? O poder não emana do Procurador-Geral da República, que é uma escolha do presidente da República. É pelo contrário, quem decide sobre tudo em última análise é o povo, né? O povo que é o dono do poder, né? Então, também está tendo, na minha opinião, uma banalização, né, do início do processo de impeachment. Então, na minha opinião, né, ele não deveria ter dado esse poder, né, extroverso para o Procurador-Geral da República e tirar do povo. Está errado isso, não faz nenhum sentido isso, né? E outra também, Neila, isso, na minha opinião, não vai mudar em nada a proteção e a blindagem que ele quer dar na Suprema Corte, né? E eu acho que tem que dar mesmo, para não banalizar o processo de impeachment, né? Por quê? Porque se vier um presidente da República de direita, por exemplo, né, ele pode indicar o Procurador-Geral da República de direita e pode entrar com um pedido de impeachment relacionado a determinado ministro do STF, ainda mais considerando que o cargo do ministro da Suprema Corte é vitalício, né? Ou seja, se daqui a 2 anos, né, entrar um presidente bolsonarista, ele pode indicar um PGR bolsonarista que vai entrar com pedido de impeachment, né? Ou, né, daqui a 4 anos, né, vamos supor que o bolsonarismo, a direita não ganha as eleições daqui a 2 anos, né? Ou seja, a questão de tempo também para essa configuração poder ser utilizada e ser praticada, né? Então, eu não vejo com bons olhos isso, não, né? Mas eu concordo, tem que ter maioria, talvez, qualificada para receber o processo de impeachment, tem que ter maioria qualificada de 2/3 para julgar realmente o impeachment do ministro do STF, né? Mas tudo é uma questão também, Neira, na minha opinião, permite me alongar um pouquinho mais, da seguinte questão, né? A lei do impeachment é uma lei antiga, de 1950, né? A Constituição de 88. Então, na minha opinião, cabe aos congressistas legislarem, né, sobre o processo de impeachment de uma forma muito mais moderna e contemporânea do que a lei de 1950, que não responde muitas questões relacionadas ao processo de impeachment. Então, no meu modo de ver, caso os congressistas criem nova lei de impeachment ou fazem uma proposta de emenda constitucional para deixar claro na Constituição Federal que o poder e a competência e prerrogativa de entrar com a petição
do processo de impeachment cabe a qualquer pessoa, né, aí o STF terá que obedecer, né? Então, na minha opinião, ao invés dos congressistas, por um lado, quererem brigar e quererem dar murro em pontas de faca, eles podem começar a trabalhar e mudar institucionalmente o processo de impeachment de modo a ficar mais próximo da questão popular do que o Gilmar Mendes quis colocar na sua decisão monocrática, que cabe ainda referendo de todo o Supremo Tribunal Federal. Sigamos acompanhando, ainda tem votação em plenário para referendar essa decisão monocrática dos ministros, que deve ser discutida também no Congresso Nacional muito em breve. Não é à toa que o ministro Gilmar Mendes também está tratando desse assunto. Felipe, quero me despedir de você, agradecer pela nossa conversa, nosso bate-papo e análises. A gente se vê amanhã.